Boa tarde, bem-vindos. Muito obrigada por estarem aqui e terem dispensado um pouco do vosso tempo para ouvir falar em mais um mestrado da Universidade do Algarve. Eu hoje estou aqui para falar e, portanto, para apresentar o mestrado de Educação Pré-Escolar da Escola Superior de Educação e Comunicação. Este mestrado é um mestrado que habilita o futuro profissional para a docência no domínio da educação pré-escolar. É um mestrado que procura formar profissionais para trabalhar na área da educação pré-escolar, em contexto de jardim de infância, e garantir ter uma formação de acordo com aquilo que está estabelecido da lei, que é o perfil do educador ou da educadora de infância, no sentido de dar uma formação sólida e qualificada que permita o exercício de uma profissionalidade orientada para a qualidade e para a excelência do trabalho educativo que se faz ao nível desta primeira etapa da educação básica. O mestrado de Educação Pré-Escolar, portanto, tem aqui algumas imagens daquilo que é o trabalho que é feito. Como eu disse, todo o seu plano de estudos tem por referência o perfil de desempenho profissional que está definido na legislação e que vocês encontram no Decreto-Lei 240 e 241, e o seu plano de estudos está organizado em 3 semestres curriculares. Tem 90 créditos e tem uma distribuição para aquelas áreas científicas que podem observar na área da docência, na área educacional geral, nas didáticas específicas e na iniciação à prática profissional, em que, como podem ver, a iniciação à prática profissional tem aqui uma particular relevância e uma vez que uma das horas e do trabalho que é feito na preparação do mestrado, que é um mestrado profissionalizante, portanto, são as horas de prática em contexto de jardim de infância e que tem aquela designação de iniciação à prática profissional. Em termos de planos de estudos, eu não vou aqui entrar não vou falar sobre cada uma das unidades curriculares ou disciplinas, como vocês chamam mais no ensino secundário. Vocês podem ter uma informação mais detalhada sobre cada uma das unidades curriculares, acedendo à página da ESEC, procurando o mestrado e o seu plano de estudos e depois fizerem um clique em cima de cada uma das unidades curriculares, vai-vos direcionar para a ficha da unidade curricular, onde vocês vão encontrar os objetivos, os seus conteúdos, o processo de avaliação. E, portanto, mais do que estarmos aqui a falar sobre cada uma delas, eu queria só que vocês dessem atenção que no primeiro ano, portanto, tem um primeiro e um segundo semestre, com um conjunto de unidades curriculares que dão resposta ao tal perfil e também vão ao encontro das orientações curriculares para o ensino pré-escolar. Como veem, têm várias áreas aqui contempladas que são bastante importantes. Eu quis chamar a atenção de que aos candidatos para o mestrado de Educação Pré-Escolar, que os profissionais de Educação de Infância são profissionais que têm que exercer e têm que ter uma formação qualificada, sólida do ponto de vista educativo e pedagógico, para poderem intervir de forma adequada junto das crianças. Portanto, nestas idades fazem-se aprendizagens significativas, as atividades pedagógicas têm uma intencionalidade, elas aprendem através da brincadeira, do lúdico, adequado ao seu desenvolvimento, à sua etapa de desenvolvimento, mas desenvolvimento e aprendizagens vão-se fazendo a par uma da outra com esta dimensão. E é nessa formação, é pensar nesse tipo de profissional e daquilo que nós queremos que o nosso plano de estudo está organizado. Como devem reparar, aqui no final do segundo semestre, do primeiro ano, existe logo uma prática de ensino supervisionada, com bastantes horas. Nesta primeira módulo, digamos assim, portanto, prática de ensino supervisionado, as alunas vão ser colocadas, as alunas e os alunos são colocados em contexto de creche. A prática de ensino supervisionada, neste segundo semestre do primeiro ano, é direcionado para o contexto de creche, especificamente. Depois, no segundo ano, tem só um semestre, portanto, porque isto é um mestrado de ano e meio, em que consta 2 unidades curriculares e, mais uma vez, um grande número de horas que são, e de ECTS, que são de prática de ensino supervisionado. Neste caso, a prática de ensino supervisionada já é uma prática que vai ser em contexto de jardim de infância. Eu relembro que dos 0 aos 3 anos nós estamos em situação de creche e depois dos 3 aos 5 nós estamos então numa situação de educação pré-escolar. Portanto, esta prática de ensino supervisionada, neste primeiro semestre do segundo ano, é em contexto de jardim de infância.
Eu queria falar aqui um pouco, portanto, sobre o que é a prática de ensino supervisionada, porque é uma unidade curricular estruturante, digamos assim, de todo o trabalho que é feito, digamos assim, ao nível da formação dos nossos educadores de infância. Efetivamente, é um espaço onde se pretende fazer uma relação entre a formação mais académica e a própria vida profissional, em que se espera que o estudante ou a estudante, em contexto de prática de ensino supervisionada, ponha em prática os conhecimentos teóricos que aprendeu, portanto, na sua formação mais académica, portanto, mais ao nível das disciplinas, das unidades curriculares que vocês viram no plano de estudos, e que depois vão pôr em prática, desenvolvendo atividades de cariz pedagógico e educativo no contexto de pré-escolar. Portanto, como eu disse, no primeiro ano, creche, no segundo ano, jardim de infância. Como é que decorre esta prática? Para ter uma ideia, a prática de ensino supervisionada tem dois momentos de avaliação diferentes e que são muito importantes e têm uma fundamentação. Tem uma primeira parte e um conjunto de trabalhos que são feitos que decorrem do contexto da prática especificamente, que são acompanhados por uma educadora cooperante, ou seja, a educadora da sala da instituição em que a estudante ou o estudante permanece para fazer o seu trabalho e acompanhada também pelo supervisor institucional da ESEC. No âmbito deste estágio, digamos assim, entre aspas, desta prática, ou da PES, como nós lhe chamamos, mais abreviando, os estudantes são chamados a fazer portfólios reflexivos da prática, comunicação e análise de reflexão do trabalho que fizeram, avaliações de desempenho, portanto, todo este tipo de trabalhos vale 60%. Depois, tem, a par disto, que desenvolver um projeto de cariz de investigação, que é um trabalho que é uma investigação sobre a prática e para a prática, ou seja, levar as futuras profissionais a desenvolver competências de investigação sobre aquilo que fazem, sobre a sua prática profissional, para melhorar a sua profissionalidade, se questionar permanentemente sobre o que fazem, por que fazem e para quem fazem. E, portanto, é um trabalho que é feito, que é acompanhado por um orientador, por um professor da ESEC, pode não ser um professor do curso, pode ser um professor da Universidade do Algarve, que seja especialista no objeto de estudo, no temática em particular que o estudante elegeu. E este é um aspecto importante, e isto vale 40%. Este trabalho, este trabalho que depois vai, portanto, ter um produto final, que é o relatório da prática de ensino supervisionada, que vocês têm ali, a capa de um exemplar do que pode ser um relatório de prática de ensino supervisionada, que depois entrega, é depois defendido em provas públicas. Isto é um mestrado, e apesar de ser um mestrado profissionalizante, que habilita para a docência, no ensino pré-escolar, isto não significa que tenha sido dispensado de ter as suas provas públicas, não tem as suas provas públicas. Portanto, a aluna, num dia marcado, depois de entregar as provas e de ser aceito o relatório, faz a apresentação do seu trabalho perante um júri que é constituído por um presidente, diretor, normalmente a diretora do curso, por uma vogal que é a sua orientadora ou orientador e o vogal arguente, que fará a análise e os comentários e questões à candidata. E no final, portanto, sairá uma nota que valerá os tais, portanto, o valor que eu há pouco referi relativamente à PES. Portanto, só depois, e isto é muito importante, só depois de terminadas as provas públicas é que a candidata ou o candidato pode dizer que está habilitado para a profissão docente. Portanto, não basta fazer a PES e fazer a parte prática, não, sem defesa das provas públicas não há, efetivamente, a passagem de um certificado de habilitação comprovativo de que está habilitado para a docência no ensino pré-escolar. Tem aqui algumas imagens das atividades que são feitas no âmbito das unidades curriculares, em que efetivamente vocês veem, muitas vezes são atividades que são feitas no âmbito das unidades curriculares específicas, mas que depois apelam a contributos de outras áreas disciplinares, nomeadamente das áreas das expressões, portanto da música, da expressão dramática, da expressão visual. Aqui temos, muitas vezes são atividades que são feitas e que são convidados a crianças de alguns jardins de infância para virem trabalhar com as nossas educadoras, para elas porem em prática os projetos que desenvolveram, os materiais e os materiais e os recursos educativos que construíram, como por isso é que aparecem aqui algumas crianças.
E temos também algumas atividades, não tanto no âmbito, digamos assim, que são no âmbito, são obviamente no âmbito das unidades curriculares, mas que extravasam um pouco as unidades curriculares, que são, por exemplo, temos esta que é a Feira das Ciências. A Feira das Ciências é um projeto muito interessante, que tem sido desenvolvido por uma equipa multidisciplinar do mestrado em Educação Pré-Escolar, as colegas da área das ciências, as colegas portanto, da área das expressões, da música, da expressão dramática, da área visual, da expressão física, que todas elas trabalham com as alunas no sentido de desenvolverem e de construírem, de conceberem, de elaborarem e de construírem todo um conjunto de atividades pedagógicas com uma intencionalidade educativa, por exemplo, desenvolver um conceito conceitos ao nível da matemática, ou a abordagem à oralidade à escrita, ou o gosto pela descoberta na área pela natureza, portanto, mas que através de atividades muito diversas e sustentadas cientificamente, são preparadas pelas alunas em conjunto com os seus professores e depois convidam um grupo de crianças de alguns jardins de infância, não serão sempre muitos, uns anos vêm uns, outros vêm outros, para precisamente participar nestas atividades e as alunas também terem aqui uma experiência positiva e também manter-se uma relação com a comunidade, que é um aspecto importante que a nossa, quer a ESEC, quer a Universidade do Algarve, procura manter. Há outras atividades, eu que só estou relatando esta da Feira das Ciências, mas há uma outra atividade que tem sido desenvolvida no âmbito do mestrado de Educação Pré-Escolar pela sua direção, que são um conjunto de palestras. São um conjunto de palestras que são organizadas com o protocolo e com a colaboração da Biblioteca Municipal de Faro e nestas palestras procuramos ter convidados de várias áreas diferentes, especialistas em várias matérias, que vêm trazer mais algum aporte, alguma contribuição, precisamente, não é só a pensar nas nossas alunas, mas fundamentalmente a pensar em todos os profissionais e profissionais de educação pré-escolar, em professores de outros níveis de ensino que tenham interesse, como também de famílias, da família, dos pais e de todos aqueles que na comunidade em que a Universidade do Algarve está implantada, não só aqui em Faro, mas também do Algarve, possa ter interesse em participar. Portanto, os temas são muito diferentes, podem ver aqui alguns e, portanto, penso que são sempre momentos bastante interessantes e com bastante discussão e partilha, não só entre os oradores, mas também entre aqueles que estão na sua plateia. Ora bem, como é que eu posso candidatar? Quem é que se pode candidatar ao mestrado? Bom, de acordo com a legislação, só podem candidatar-se aos mestrados que habilitam para a docência todos aqueles que tenham uma licenciatura em Educação Básica. É obrigatório. Se não tem uma licenciatura em Educação Básica, não pode candidatar-se. Para além disso, existe um outro requisito. Os candidatos, para além de terem de fazer prova de que têm uma licenciatura em Educação Básica, devem também fazer domínio do domínio oral e escrito da língua portuguesa e domínio das regras essenciais da argumentação lógica e crítica, ou seja, têm que fazer uma prova, um exame, digamos assim. E esta prova é realizada durante o próprio processo de candidatura e eu já vou dar mais alguns detalhes. Portanto, os critérios de seleção, de seriação por ordem de prioridade dos candidatos são aqueles que vocês estão a ver ali, ter uma licenciatura, é a classificação da licenciatura, é a classificação das provas de domínio oral e escrito, é o ano de conclusão da licenciatura, normalmente tem precedência os que concluíram há mais tempo, e também conta também a experiência profissional ou de voluntariado comprovada com crianças dos 0 aos 6 anos. Pergunta seguinte, como fazer a candidatura ao mestrado? Bem, através da página da ESEC e dentro dos prazos que estão definidos. Há 3 épocas de candidatura, a primeira terminou em abril, está neste momento a decorrer a segunda fase decorre de 4 de maio a 10 de julho e depois a terceira fase entre 3 de agosto e 28 de agosto. No primeiro caso da segunda fase, os resultados vão sair entre 20 e 21 de julho e na segunda fase entre 9 e 10 de setembro. Portanto, há sobretudo que ter atenção aos prazos. Portanto, toda a documentação e os documentos que são necessários, toda esta informação é colocada e feita online através da página da ESEC, há um formulário que devem preencher e depois anexam todos os documentos que estão ali e que vocês devem, portanto, anexar e enviar online. Portanto, é só online. Portanto, formulário, o certificado de habilitações em como ter o curso de Educação Básica, o currículo vitae,
o comprovativo do pagamento da taxa de inscrição, portanto, este é importante. Há ali uma outra questão que diz que se por acaso tiver feito a prova de português numa outra instituição, porque quem é aluno fez o curso de Educação Básica na Universidade do Algarve, faz a prova, portanto, na Universidade do Algarve. Mas pode acontecer, por exemplo, nós também temos alunos que às vezes terminam o curso de Educação Básica aqui, fazem aqui a prova connosco, mas depois querem se candidatar a outras universidades ou outras instituições de ensino superior, até para se aproximarem da casa, por exemplo. Nesse caso, a Universidade do Algarve, aqui a ESEC, passam uma declaração com a nota que o aluno tem. O mesmo acontece para os candidatos que vêm dos externos. Imaginem que um de vós está em Viana do Castelo, em Braga, onde quer que seja, e que é aos Açores, e quer vir para o Algarve, para a Universidade do Algarve, fazer o mestrado de Educação Pré-Escolar. Pode fazer o seu exame na sua instituição de origem e depois entrega o comprovativo. Como fazer a prova de domínio oral e escrito da língua portuguesa? Os alunos, ao candidatarem-se ao mestrado, ficam logo inscritos para as provas, é automático. E depois, só têm que se apresentar na data do exame. As datas dos exames já estão marcadas, estão ali, podem observar que na segunda fase a prova de escrita é dia 14 de julho, às 10 horas, na ESEC, Campos da Penha, e a realização da prova oral será entre 16 e 17 de julho também, portanto, na ESEC. A terceira fase, a prova escrita será dia 1 de setembro de 2020, também às 10, e a prova oral a 3 de setembro de 2020. Portanto, todos têm que ter atenção aos prazos, às datas que estão previamente definidas. E pronto, muito obrigada pela vossa atenção e agora estou à disposição para alguma questão que me queiram colocar. Muito obrigada.